be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast. Boa tarde, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não, a Mídia Golpista. E aí, é ela, né? Essa daí, começando o nosso bate-papo de hoje, eu esqueci, passou tão batido, né? Eu não fiz nenhuma pequena homenagem nessas brincadeiras que eu faço a Charles Aznavour, né? Que morreu a semana passada. Esse grande francês, que não era francês, né? Ele era armênio. Para quem não sabe, a Armênia é uma nação não reconhecida que fica encravada lá no Império Otomano e que foi vítima das maiores atrocidades no começo do século XX pelos turcos. Foram praticamente dizimados, assassinados. Tem muita coisa sobre isso aí. Então, começar com essa daí, que é uma singela homenagem a esse grande ícone de alguém que não esqueceu suas raízes. Charles Aznavour morreu com 94 anos de idade e era um gigante de 1,60 m de altura, provando que o tamanho das pessoas não é medido pelo lado externo, é pelo lado interno, tá? Então é o seguinte, já que começamos com história, vamos manter a história, né? É o seguinte, eu brinquei aqui o outro dia, o André fez uma sacanagem comigo. Cara, sacanagem no bom sentido, né? Uma brincadeira, porque nada foi planejado daquilo ali, é verdade. Ele pegou uma conversa nossa aqui e falamos sobre geopolítica. Então é o seguinte, cara, não existe nada mais geopolítico do que você fazer a comparação da história. Eu sei que tem muito tema aqui que parece que ser repetitivo, que está sendo repetitivo, mas tem que ser repetitivo. As coisas têm que ser repetitivas, porque é o único jeito de fixá-las na mente das pessoas. É a gente repetir, porque a história se repete, e sempre como farsa, né? Então é o seguinte, o que nós temos um quadro agora no momento? Nós temos um quadro sem conversa, sem piada, sem palhaçada, de uma forma séria, porque isso aqui é análise, não é torcida. Quem quer torcer vai para outro lugar, gente. Então, olha só, eu vou dizer para vocês, tem centenas ou talvez milhares de páginas aí, de canais, que estão aí atacando o Bolsonaro, se defendendo do Bolsonaro, perdendo tempo, tá perdendo tempo, ao invés de se organizar. Como eu falei ontem, o pessimista acha que o vento não volta, o otimista acha que ele não acaba e o realista ajusta as velas. Eu sou realista, então eu vou ajustando as velas. A primeira coisa que eu tenho que fazer nisso tudo é saber de que lado eu estou. Bem, eu estou do lado do trabalhismo. Eu sou, em tese, um social-democrata, em tese de origem de esquerda, que hoje já não está fazendo a mínima diferença. E sim, eu sou nacionalista e trabalhista. Então é o seguinte, vamos preparar nossas bases para protagonizar a real oposição a esse governo que vem aí, que aparentemente é um governo de direita, com algumas posições extremadas em algumas coisas, e pior, totalmente contaminado pelo neoliberalismo ou ultraliberalismo. É isso que importa. Nós temos que simplesmente dizimar o PT do caminho. O PT não é oposição, o PT não é trabalhismo, o PT não é esquerda, o PT é entulho. O PT é entulho, com exceção de alguns governos do Nordeste, que é onde o PT se salvou, aonde o PT seguiu mais ou menos a cartilha
O resto, pior, o resto é o que manda. O resto é um lixo. É mais um partido fedorento que está promovendo uma guerra de fake news junto. Eu não estou aqui abonando o Bolsonaro, porque a campanha do Bolsonaro eu já cansei de analisar. Eu não tenho que reanalisar a campanha do Bolsonaro, não. Eu tenho que analisar o PT, esse falso protagonismo deles. E aí eu vou explicar para vocês com um dado histórico, inegável, mostrando como a história se repete e como os covardes da história acabam criando um caos social e humanitário no nosso planeta. Todo mundo sabe mais ou menos a história de Hitler, aí tem essa brincadeira que Hitler é de esquerda, é de direita. Hitler não era de esquerda, não era de direita, Hitler era Hitler. Ele era um nazista que tinha fundo baseado em cima do fascismo. E o fascismo praticamente não era nem de esquerda nem de direita, era fascismo. Era uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via. Todo mundo fala de terceira via quando você foge do usual, do corriqueiro, né? Então é o seguinte, eles eram uma terceira via e fizeram isso. E até hoje fica essa guerra, que ele é de esquerda, de direita. Classicamente não é de esquerda nem de direita. O fascismo é o fascismo. Ele criou um núcleo só dele. Então existem nuances desse fascismo nesse governo que está aí? Existem. Não tenha dúvida. Isso daí eu não sou tolo de negar. Agora, quero ver se isso é só retórica ou se isso vai se confirmar na prática. Não adianta nenhum petistazinho acadêmico de merda, formado com bolsinha de estudo pago pela Fundação Ford, tá? Por Wall Street e pelos mecanismos de dominação do George Soros, de dividir para governar, vir para cima de mim, não. O que vale para mim agora é eu marcar a posição. O PDT, ou Ciro Gomes principalmente, acima do PDT, porque o PDT ainda é um partido cheio de problemas como todos os outros. Como eu falei, os partidos são muito ruins e o PT é mais um partido ruim. Então nós temos vários partidos ruins e o PT é um deles. Lixo. Agora, o que ocorre quando eu falo que a história se repete como farsa ou como tragédia? Tá? Na década de 30, quando Hitler assumiu o poder, não sei se vocês sabem, mas a Segunda Guerra esteve para ser evitada totalmente. Totalmente evitada. Em 1937, o Hitler faz uma jogada lá e entra por dentro da Áustria, toma a Áustria, que era uma continuação. Inclusive o Hitler tecnicamente é austríaco, né? Ele nasceu numa vila lá do norte da Áustria, divisa com a Alemanha, aquela região ali que ninguém sabe de quem é quem. Tá? Imagina uma suruba falada em alemão, né? Mais ou menos, em língua germânica. Que maravilha. É mais ou menos por ali. Mas o grande problema vem em 1938. Em 1938, o Hitler reivindica a região dos Sudetos, que ficava na Tchecoslováquia. Os Sudetos ficavam na Tchecoslováquia, ele requisitou aquilo ali. Só que a Tchecoslováquia, primeiro, era um país muito bem armado. Tinha um pacto com a União Soviética e tinha pacto com a Inglaterra e a França. Tá? E o Hitler reivindica aquela área, porque tinha 3 milhões de alemães morando naquela região, e reivindica a região dos Sudetos. Foi ali que começou a Segunda Guerra. Só que tem uma coisa que poucas pessoas sabem, é que um grupo de generais de carreira alemães, se o Hitler tivesse declarado guerra, tá? Se Hitler tivesse declarado guerra lá em junho, julho, setembro, começo de setembro de 1938, a Tchecoslováquia, eles prenderiam o Hitler e o colocariam como criminoso de guerra. Tá? Estava tudo armado, tudo preparado. Ou seja, aqueles 60, 80, 100 milhões de vidas que custou a Segunda Guerra Mundial e toda essa tragédia humanitária e esse novo desenlaçamento que deu tanto
adianto, né, tecnológico à sociedade, mas fez tão mal a ela nesses últimos anos, não teria acontecido. Isso porque a Inglaterra e a França, na pessoa dos seus primeiros ministros, um é o tal do Chamberlain. Chamberlain, para mim, virou sinônimo de frouxo, de cagão. É quase você falar Lula ou Haddad para mim. Tá? Então é o seguinte, esse cidadão aí, e mais o primeiro-ministro francês lá, o Bonnet, se não me engano, era o Bonnet, porque o signatário do acordo foi outro. Provavelmente para sabotar a União Soviética, a Rússia, fazem um belo de um acordo de calças arriadas, que é o Tratado de Munique. O Tratado de Munique nada mais é do que chegar para Hitler e falar assim, não, toma essa região todinha aqui para a gente não fazer a guerra. Tá? Então o Acordo de Munique é mais ou menos a opção que o PT fez em lançar um candidato. Analogicamente, historicamente, é isso. Tá? O Chamberlain, tinha outro nome, Neville Chamberlain, tá? Junto com Hitler, olha as figuras, Mussolini e Edouard Daladier pela França, assinam o Tratado de Munique, que dava os Sudetos para Hitler como compensação, para Hitler não fazer guerra. Ai, fica aí, tadinho. Mais ou menos o conjunto de concessões que o PT fez durante o governo, com a desculpa de não fazer nenhum nada. Aturou tudo. A Dilma desceu a rampa, todo mundo fez tudo, todo mundo fez, como eu falei, o PT não é o pior dos partidos, é mais uma merda de partido. Os petistas não são os piores políticos que nós temos, são ruins como a maioria. Só isso. Não difere muito dos outros, não. Um bando de porcaria, só que pior, são merdas identitárias. Então é o seguinte, esse pacto de Munique simplesmente desmobiliza os generais. Aí nós temos a situação, analogicamente comparando, tá, da Comissão da Verdade, onde você racha o exército. Todo o apoio de neutralidade que as Forças Armadas tinham dentro do país, o que aconteceu? Elas são rachadas quando a dona Dilma mete a tal da Comissão da Verdade, que não serviu para nada. Serviu para dar aposentadoria a vagabundo. Serviu para lavar roupa suja. O Lula já tinha 20 anos mamando aposentadoria baseada em meia dúzia de dias que ele passou na cadeia. Até eu queria, imagina, ficar preso 2 semanas e depois ter aposentadoria pro resto da vida sem tomar um tapa. Porra, quem não quer? Como ele, centenas, milhares. E tudo sustentado pela gente. Então isso daí já estava tudo, isso aí já tinha acabado, já tinha sido ultrapassado. Não, foram lá revirar a merda, pegaram o velho de 80 anos. Então é a mesma coisa que 2 irmãos em casa. Um do seu lado, o outro contra. E o que é contra você, daqui a pouquinho chega e fala assim, tem aquele seu amigo que você defende tanto, que é tão bacana, que você disse que é legal, que é gente boa, falou que eu e você somos 2 bandidos. Foi isso que aconteceu com a Comissão da Verdade. E simplesmente a banda boa das Forças Armadas, progressista, simplesmente não tem argumento nenhum para defender PT, nem porra de governo nenhum de esquerda no Brasil, porque esse governo de esquerda simplesmente fez uma sacanagem. Foi lá mexer no que já estava, o defunto já estava fresco, aí foram lá cavar cemitério em Perus, o caralho, negócio. Eu sou a favor que as coisas aconteçam no momento certo. E que o bom senso prevaleça. Nós temos 206 milhões de brasileiros. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Deixa isso no passado, vamos seguir a história. Vamos seguir o rumo. Não, foram lá revirar essa merda e aí caiu em desgraça. E por outro lado, o PT o que fez? Empoderou a justiça para poder mandar em todo mundo. Criou leis, criou meios, criou tudo e foi vítima deles. Por quê? Porque os amigos deles só estavam com bandido.
Então tomou a calça arriada. Então o Chamberlain, em 38, voltando lá à analogia histórica, tá? Ele assina esse tratado. Ó, Hitler, fica aí, tá? Fica, não faz mais não. Tudo em nome da paz. Foi recebido em verso e prosa, porque a mídia da época, ele que era o primeiro-ministro, né? E ótimo. E 6 meses depois, o que aconteceu? Hitler invadiu o resto da Tchecoslováquia. Os generais que estavam contra ele já não tinham mais força dentro das Forças Armadas. E o resto é história. O resto é tudo que vocês viram aí. Tudo começou pela atitude frouxa de 2 homens. Como aconteceu agora, pela atitude personalista desse bosta barbudo que está preso lá em Curitiba, e mais esse energúmeno desse mamulengo que anda por aí. Agora a Inês é morta. Vamos torcer para que o desenlace seja outro. Tá? Inclusive o Winston Churchill, que veio depois do Chamberlain para consertar a cagada que aquele filho de uma puta fez. Ele era um dos maiores frasistas que o mundo moderno já conheceu, né? Quando o Chamberlain, o Neville Chamberlain, do Reino Unido, primeiro-ministro, assina esse Tratado de Munique, arriando as calças, a descida de Dilma da rampa, né? Mais ou menos. Ele falou a seguinte frase: entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra. Exatamente isso que o Winston Churchill proferiu, essas frases. Pensem bem: entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra. É exatamente isso que aconteceu. É isso que o PT fez, tá? Bateu o peito sabendo que seria derrotado. Tinha uma chance em outra frente, em outra área, não usando o próprio nome. É a mesma coisa, o PT é aquele cara que tem muito dinheiro, mas estava com o nome sujo na praça. Então não adianta tentar fazer o crediário. É muito melhor fazer o crediário em nome do mordomo dele. Porque o mordomo dele não tem o dinheiro que ele tem, mas o nome está limpo. Agora, como o PT achou que era poderoso demais, botou a cara na reta. E agora é o seguinte: amanhã a gente analisa o resto, porque eu ainda estou devendo o vídeo dos 30 em 30 anos. Esse daí vai ficando... Ai. Tá prontinho aqui. Mas deixa eu instigar um pouquinho mais vocês, porque tem outras coisas que têm que ser entendidas para você entender um pouco por que a cada 30 anos isso acontece no Brasil. Acontece no mundo e acontece no Brasil em especial. Até porque a gente vive no mundo, mas antes de viver no mundo, a gente vive no Brasil. Então isso daí, gente, vai uma analogia histórica para vocês verem que a geopolítica, quando você entende a geopolítica, quando você entende a história, você entende tudo que está acontecendo e as consequências que podem advir disso. Esse é o quadro. O que acontece hoje aqui, analogicamente, é o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Claro, tem outras nuances. Tem a Guerra Civil Espanhola, a preparação em que Hitler e Mussolini colocaram tropas, forças, fizeram um laboratório. Existe, isso aí foi de 36 a 39. Isso daí é outra história. Mas basicamente nós vimos isso aí. O teste de forças, ou seja, para sacanear alguém, para sacanear a Rússia, ou seja, para sacanear o Ciro, se faz um acordo que no final você já sabe no que vai dar. Então, é o que nós temos para hoje, gente. A gente volta a assumir. E outra coisa, vamos bolar a nossa estratégia, que é o que eu vou tratar essa semana. Eu vou tratar disso aí, da nossa estratégia de oposição e como nós temos que eliminar sem dó nem piedade o PT do campo da oposição, porque no Brasil não tem lugar para duas oposições. Oposição rachada de verdade. O PT a gente tem que encolher ele, desidratar ele e transformar ele num PSOL ou num partido aliado, tá? De pequena monta. Porque é o que tem que ser. Tem que ser dividido. Esses fascistas ladrões do sul do país não podem ser chamados de trabalhistas. Se eles querem ficar com um PT, estilo PTB do Roberto Jefferson, que fique. Porque é o que vai acontecer. O PT do sul vai ser o novo PTB do Roberto Jefferson. Só que vai ser na versão Gleisi Hoffmann, Aloysio Merda Andante, Tasso Genro
e o resto da gangue aí, que fuderam o país, e o Lula deve assistir tudo isso aí de camarote da cadeia, se bem que na Papuda, para onde provavelmente esses caras vão jogar ele para cumprir o resto da pena, vai acabar aquela sopa lá de Curitiba, não deve ter nem televisão. Eu não torço para isso, eu não tenho nada de ódio pessoal contra o Lula, mas que eles merecem, porque igualzinho o Chamberlain, eles entregaram a rapadura na hora errada. Fizeram um jogo dos poderosos por cagaço, por medo, por arrogância e por prepotência. Então, realmente, entre a desonra e a guerra, ficaram com a desonra e vão ter a guerra. Até amanhã ou até mais tarde, se Deus quiser, e Ele vai querer.